Olá, galera! Tudo bem? Então, hoje, né, a gente tem uma live um pouco diferente. Era para eu ser convidado no Instagram do Mapa Educação do Amapá. Só que tá dando algum problema, né, dentro do Instagram do Mapa, e aí a gente mudou para cá. Beleza? Ó, eu vou Evelyn do Mapa, e aí se Deus quiser vai dar tudo certo, tá? Tudo bem, Vadilene, o Paulo tá Ah, aí, seja agora muito deu bem-vindo. certo. Agora deu bom, olha aí. A coisa Bruna mudar para Arruda. todo mundo do Pô, mapa. ó, o Vitor Israel. Olha, Evelyn, o Vitor Israel, gente boa demais, diretor do Alcubo, de uma das escolas que eu É mais gosto do mesmo? Rio de Janeiro. Tá aqui junto Que com a gente. sensacional. O Lucas aqui. Hoje a gente tá com o estado do Amapá, olha que coisa boa. Que delícia. Extremo norte do Brasil. Não é? Evelyn, faça as honras, né? Porque a ideia é o Bernard ser convidado do mapa, então faça as honras do processo. Estou convidando, estava mandando aí os links para o pessoal acessar, né? Mas Tá deixa eu me certo. apresentar, como eu sempre começo, né? Que o Instagram do Mapa ele é recente, porque a gente usa muito nacional. E aí a gente começou o Instagram até para fazer um projeto mesmo que a gente está desenvolvendo, que é o Professor 4.0, né? Então, meu nome é Evelyn Alzê, eu sou coordenadora do Mapa Educação no Estado do Amapá. O Mapa é um movimento de jovens que querem fazer alguma coisa de impacto, né? Um impacto na educação do nosso país. Então, a gente conta muito com esse protagonismo do jovem para que a educação seja prioridade na agenda política para o país inteiro. A gente tem a visão de fiscalizar políticas públicas e promover debates educacionais. E ser a ponte entre cidadãos e políticas públicas. Então, basicamente, essa é a nossa missão, é visão, né? A gente trabalha assim como uma startup, eu considero, de certa forma, um mapa e uma startup dentro da educação. E a gente veio com essa temática de trabalhar o professor 4.0, porque se a gente for comparar a realidade no Amapá em relação ao restante do Brasil, a gente vê que a gente tem um certo atraso histórico, se a gente for pegar para analisar, né? E a questão da infraestrutura, a questão do uso de tecnologia, a questão de você falar conceitos como metodologias ativas, professor 4.0, e tudo isso ainda é muito novo, muito recente para o Brasil todo, mas em especial para os estados que são estão certamente um pouquinho mais atrasados em relação a isso. Então, a ideia é que a gente possa estar trazendo esse assunto, esse tema, para que a gente consiga difundir o que é a educação 4.0 para que chegue a mais professores. E aí veio essa ideia, essa parceria com o Jovem Gênios, né, que vou deixar você falar um pouco do que é o Jovem Gênios, se apresentar para a gente. E é com você aí, Benar. Então, gente, vamos lá. Muito prazer, quem não me conhece ainda, estou muito feliz com todo o impacto que a Jovem Gênios vem trazendo. Né? Hoje a Jovem Gênios tem um trabalho em todas as regiões do país e isso para um empreendedor é algo muito gostoso, né? A gente sonha muito grande, né? Sonhar pequeno e sonhar grande ao mesmo trabalho, então a gente sempre sonha grande. E uma das coisas que a gente sempre se esforça e faz parte, né, lá de um cenário há um ano atrás, o nosso desejo era estar em todas as regiões do país, e a gente já está em todas as regiões do país. Eu sou professor, né, e eu tive um ponto de disrupção muito grande como educador, né, onde eu conheci as metodologias ativas aplicadas em alguns lugares do mundo. Né, participei de um programa que é o Ciência Sem Fronteiras e tive a oportunidade, né, de visitar alguns países para poder ver um pouquinho como eles usavam metodologias diferentes. E aí, quando eu retornei para o Brasil, junto com o meu sócio, com o Fernando, um cara que entende muito de inteligência artificial, de gamificação, de tecnologia, a gente, né, fundou a Jovem Gênios. E a Jovem Gênios a gente identifica um problema muito grande que a gente tem no Brasil, né? A gente usa uma metodologia de ensino que causa diversas defasagens nos nossos estudantes. Eu acredito que o maior ponto disso é que a, a, o processo de educação, o processo de aprender, ele é muito desestimulante, né? No fim da escola, no fim da história toda, é chato. E aí, por o fato de ser chato, a gente acredita que esses resultados de interesse sejam muito grandes dos nossos alunos. E aí, o ponto que a Jovem Gênios nasce, né, é muito caminhando para a educação do futuro, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente usa duas metodologias, né, para resolver esse problema da defasagem que a gente tem
no aprendizado. A primeira delas é o aprendizado adaptativo, onde a gente consegue utilizar a nossa inteligência artificial para identificar quais são as principais defasagens de aprendizado que os alunos têm. E assim a gente consegue recomendar para eles exatamente o que eles precisam. E a gamificação para tornar um pouquinho mais divertido. Então, a gamificação são componentes de jogos aplicados dentro, né, do cenário do aprender, né, para desenvolver aprendizado para os nossos alunos. Então, a ideia, a alma da Jovem Gênesis é um aprendizado mais divertido e inteligente. Né? O nosso slogan é esse, sabe? E o Bernard é um cara apaixonado por pessoas, é um cara apaixonado por aprender, é um cara apaixonado, né, por tentar transformar. Eu sempre tive uma coisa dentro de mim, que se algo me incomodava, eu era obrigado a fazer alguma coisa. Eu nunca chegava e falava assim, não, a Evelyn está aqui junto comigo, se eu não vou fazer, a Evelyn lá vai fazer. Então, faz parte essa inquietude, né? A Evelyn também tem essa inquietude, a gente já conversou bastante sobre isso, que é uma coisa muito, que eu acredito que tem bastante sinergia com os empreendedores e com os jovens que querem transformar a educação brasileira, sabe? Então, esse é um pouquinho do Bernard. E como que, assim, uma coisa que a gente tem falado muito, que é a conversa, como que a gente consegue aplicar a educação 4.0 dentro de um cenário da educação pública, né? Que a gente fala assim, falta isso, falta aquilo. De que forma a gente consegue mudar essa realidade? Então, Evelyn, é muito interessante essa sua pergunta, eu já falei em vários momentos. O grande desafio que a gente tem para a gente poder chegar na educação do futuro, e aí lembrando, né, gente, o futuro a gente faz no presente, né? Então, se a gente não começar a alterar agora o presente, a gente não chega no futuro, né? É muito simples, porque na verdade a gente não precisa de tecnologia, e esse é um ponto que é bem estranho, né? O cara fundou uma empresa de tecnologia falando que não se trata de tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, né? Como o fogo foi uma ferramenta de grande, nossa, a gente não sabe como usar o fogo para o homem das cavernas, né? A inteligência artificial ainda pode ser algo muito para algumas pessoas que não tiveram simplesmente contato com essa tecnologia. Então, a tecnologia é uma ferramenta. O grande desafio que a gente tem é uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de metodologia. A gente precisa ressignificar o nosso processo de aprendizagem. E aí é muito interessante, eu quero botar alguns conceitos que eu acho que são importantes para a gente poder entender, né? E eu vou correlacionar, e aí se tiver algum professor de história, me ajuda aí, eu posso me perder meio do tempo, mas a ideia é só para vocês poderem entender, tá? Ali mais ou menos no século XVIII, a gente tinha a Revolução Industrial, né? E aí essa Revolução Industrial, ela cria uma demanda muito grande para a gente formar pessoas. A gente precisa formar mão de obra técnica para operacionar máquinas. Porque a gente sai de uma questão de produzo de forma artesanal para produzo em larga escala, né, produzo com uma indústria. Então a gente precisa juntar essas pessoas, né, para que tragam uma formação básica para operacionar máquinas. E aí a gente estrutura o modelo bicentenário de educação que a gente replica até hoje. Né, o objetivo, simplesmente, né, se acreditava que você vai para a escola, você vai para algum local para desenvolver sua educação, para simplesmente virar mão de obra qualificada. Então, a educação do século XVIII, né, a educação que a gente tem, ela é pautada no trabalho. Então, o trabalho é o norte de tudo isso. Só que quando a gente olha para o cenário do futuro e das transformações que estão cada vez mais aceleradas, a gente tem alguns números como, por exemplo, 70% das profissões que a gente vai ter em 2030, daqui a 10 anos, ou seja, um aluno que está no Fundamental 1, por exemplo, ele vai ter, né, 70%, então imagina, a cada 10 alunos meus do Fundamental 1, 7 vão estar em uma profissão, né, que eu não sei qual profissão é ela. E aí, quando eu perco o meu horizonte, como que eu crio a minha estratégia, o meu programa, como que eu vou desenvolver educação se eu não tenho esse cenário? Então, esse é o grande primeiro problema que a gente tem na educação do modelo bicentenário. Além disso, como o modelo bicentenário foi um modelo para gerar impacto muito imediato, ele é completamente massificado, sabe? Então, assim, ele é voltado entendendo que a Evelyn, o Bernard, a Ana, a Bia que entrou, o Gabriel que pediu para eu mandar um salve e tudo mais, o Nilson, meu irmão, olha que coisa boa, o Nilson, o Luiz, todo mundo aprende da mesma maneira. Então, é um modelo que ele é massificado. Então, ele entende que é um modelo para todo mundo, deve seguir o mesmo caminho. E aí, quando todo mundo deve seguir o mesmo caminho, a gente tem dois grandes problemas para a educação do agora. A primeira delas é que
pessoas aprendem diferentes. Mas a gente consegue só mencionar uma maneira que a gente leva aprendizado, que é através de um professor ensinando a gente. Então a escola replica o modelo do professor ensinando a gente, porque ela acredita que esse é o modelo que todo mundo aprende. E aí quando a gente vai ver alguns estudos, quando a gente começa a perguntar aqui, né, para todo mundo que está aqui nessa live, nenhum deles, né, iria falar, olha, eu aprendo de verdade quando o professor me explica. Não, você aprende quando você pratica, você aprende quando você erra, você aprende quando você estuda, ou seja, quando você está ativo no processo de aprendizagem. E aí o primeiro ponto é esse, que as pessoas aprendem de forma diferente, e o segundo é uma mudança cultural. O mundo caminha para uma personalização de serviços, né? Então quando vou buscar qualquer tipo de serviço, eu quero uma individualização. Eu quero que seja personalizado para mim, né? Então, por isso que eu gosto do meu aplicativo, que entrega na minha casa. Eu não quero ir no lugar onde todo mundo pega a comida. Não, eu quero uma coisa para o Bernard. Eu quero, oi Bernard, você ganhou o desconto tal. Então, eu quero algo personalizado. Com a educação, não é diferente. Então, essa é a segunda quebra grande de paradigma da educação do modelo bicentenário pro modelo da educação 4.0. A terceira delas, e não menos importante, e eu acho que essa é a mais alarmante de todas, a educação do passado, né, o modelo bicentenário, ele é pautado no medo. Então, o medo é o principal alimento para que os alunos aprendam efetivamente, sabe? E aí, qual é o ponto? Como que é o medo? Né? Se a gente, por exemplo, conversar com a minha mãe, com as minhas tias, com as minhas avós, elas vão falar, olha, quando eu tinha 10 anos, estava lá na minha sexta série, sei lá, eu, na minha quinta série, né, no meu ginásio, eu não tinha direito de escolha. Eu sentava na cadeira, eu tomava uma palmada, eu ficava de joelho no milho, né? Ou seja, você era pautado para o medo para você poder estar dentro da escola. Só que por que você não se revoltava? Por que você não era crítico? Porque a informação era muito restrita. Só que a gente está falando hoje de um cenário onde a informação ela não é mais restrita, né? A informação hoje, ela está aí, gente. A gente vive a era do acesso e do excesso. São vários os nomes, eu gosto muito dessa nomenclatura, sabe, Evelyn? Né? A era do acesso, porque eu estou no Rio de Janeiro, você está no Amapá e a gente está fazendo uma live. Olha isso, que fantástico. A gente tem acesso à mesma rede, à mesma fonte de informação um com o outro. A gente está trocando informação. E o outro ponto é do excesso, porque hoje a gente tem, em um dia, a gente produz 2,5 quintilhões de bytes. São 90 anos de vídeo em alta resolução em um dia de conteúdo. É muito conteúdo. E aí as crianças estão mais críticas. Elas estão se questionando mais, elas estão com mais poder de informação para elas. E aí o terceiro ponto é que todos aqueles que vão para o caminho do medo, e aí de algo, eu acho que o grande desafio também é muito de comunicação, sabe? Porque o pai quer uma coisa da escola, o professor quer outra, o diretor quer outra, o aluno quer outra. Todo mundo está querendo coisas diferentes. Está faltando um alinhamento de expectativa. Verdade. E esse alinhamento de expectativa gera 40% dos alunos de 10 a 17 anos com alguma doença psicológica. Depressão, síndrome do pânico, entre outras coisas. Então, esses são os três paradigmas que a gente tem que dificulta a gente replicar um modelo bicentenário e não ir para uma educação do futuro, né? Que é pautada na personalização, que é pautada no interesse, que é pautada. Então, é muito isso, entendeu? Então, esse é por isso que eu acho que é legal a gente introduzir isso. E respondendo essa pergunta, né, porque eu acho que é legal a gente trazer esse panorama inicial, como eu acredito que isso pode ser implementado com a educação pública, né? Eu acredito que, primeiro, isso tem que ser pautado com a educação em evidências. E para poder evidenciar a educação, a gente tem que ter um modelo de educação que traga gerenciamento de dados de educação. E a tecnologia, ela proporciona uma conexão do Pará com o Rio de Janeiro, né? A tecnologia traz coisas que a gente poderia tentar fazer essa live aqui, que a gente não conseguiria sem acordo da tecnologia. Então, a gente precisa de investimentos em tecnologia, em redes de acesso, para poder trazer essa informação comum chegando a todos, né? Então, a primeira coisa. Então, a gente precisa de políticas públicas voltadas para tecnologias educacionais. E, a partir disso, a gente usar dados estatísticos para poder direcionar o processo de aprendizagem usando metodologias ativas. Então, acho que esse é o caminho mais bonito de todos. Para o amanhã, o que eu, professor, posso fazer?
já que, Bernardo, eu não sou prefeito, não sou secretário, não sou vereador da minha cidade, não vai ter eleição amanhã. O que eu posso fazer? Eu posso adaptar a realidade da minha escola usando uma metodologia que seja diferente do ensinar. E a gente paute e mude um pouquinho, uma metodologia centrada no aluno. Isso já vai trazer diversos avanços no curto e no médio e no longo prazo para todos os alunos que aquele professor estiver envolvido. Então, acho que é muito isso. Perfeito. Bora ver se tem alguém também que queira fazer pergunta. Galera, deixa pergunta de vocês. Eu sempre peço pro pessoal perguntar aí, interagir. Não sei, não tá aparecendo aquele quadradinho de pergunta, né? Mas também tem aquele quadradinho. E compartilhar para chegar a mais pessoas, para aumentar o alcance. Isso, galera, olha, tem um aviãozinho. Clica no aviãozinho para poder enviar e chamar os amigos. Coisa boa. E assim, tu falou que a gente tem esse excesso de informação, né? O aluno ele chega a ficar confuso. Eu aprendi um termo que eu achei muito interessante, que é infotoxicação, que a gente produz tanto conteúdo que a nossa mente não é capaz de absorver eles. E é nesse contexto que o aluno do século XXI ele está. De que forma a gente consegue direcionar a educação desse aluno, né? Dentro de tudo que a gente tem falado da educação do futuro? Como ele pode lidar com essa quantidade de informação que está disponível para ele? Fantástico. A sua pergunta é muito importante, e aí existe um cara que vai ter que mudar esse panorama, né? E que é o agente principal de transformação da educação do passado para a educação do futuro, que é o professor. É todo mundo que está aqui ouvindo, o professor que está ouvindo a nossa live e que justamente está se perguntando, mas o que é essa educação do futuro? Ele já está interessado, é o primeiro ponto, né, de mudança. O professor ele vai deixar de ser professor. O nome professor vai deixar de existir. Porque professor vem de profeta, detetor do conhecimento, aquele que detém um poder. E, na verdade, a gente não detém mais o conhecimento. O conhecimento está ali. Se vocês, por acaso, olha, estou duvidando do Bernard, das informações que ele botou aqui, você pode pegar, abrir o Google, e você vai ver todas as informações que eu coloquei disponíveis ali no Google. Ou seja, não sou eu que tenho essa informação, estou centralizando e trazendo para vocês. E o que eu estou sendo nesse momento aqui para vocês? Eu estou sendo um mediador. Então, o professor ele vai mudar a figura dele de profeta, detetor do conhecimento, para mediador. Ele vai ser o filtro, ele vai mediar quais são os conteúdos. Cara, esse conteúdo presta, esse não presta, esse faz sentido ser colocado agora, dentro do cenário, né, do quanto que eu espero, do meu objetivo de aprendizagem, do nível que eu espero que ele avance, do modelo de avaliação que eu estou colocando, esse é o melhor conteúdo para ser utilizado agora. Essa é a melhor forma de ser comunicado essa informação, chegar ao meu aluno, transmitir essa informação para o meu aluno. Então, acho que esse é o ponto. O professor é o principal agente de simplesmente fazer nessa curadoria de informações. Lembrando, gente, que a aprendizagem é uma ciência. É uma ciência como qualquer outra, precisa de diagnóstico, precisa de gerenciamento, precisa de objetivo. E aí é muito interessante. Quando a gente fala de ciência, a gente levanta hipóteses. Poxa, será que usando a metodologia tal, será que a gente vai conseguir levar aprendizado para os nossos alunos? Como uma hipótese, né, existe e aí isso é difícil, sabe, de falar, porque é muito conteúdo que o professor tem que atuar e tudo mais. Mas a gente, muitas vezes, corre atrás de um falso positivo. Ou seja, eu quero que dê certo ao ponto de eu cegar o meu teste. Então, eu não estou tendo uma hipótese de, caramba, esse modelo que eu usei, ele não funciona. Eu preciso usar um outro modelo. Não, eu vou, de qualquer maneira, fazer ele usar e ele funcionar. E aí eu tenho testes falsos positivos no cenário de aprendizagem. Então, a aprendizagem também é uma ciência. Então, você pode, professor, errar e mediar o conteúdo errado. Faz parte do seu processo de mediador. Somos seres humanos e erramos. E o errar faz parte do processo de aprendizado. Perfeito. E qual seria, então, dentro desse contexto, as principais qualidades ou principais habilidades que o professor 4.0, né, que o professor do futuro, ele precisa desenvolver para fazer bem esse papel de mediador? Cara, a primeira de todas delas, sem sombra de dúvidas, é ele entender que a maior fonte de aprendizado está no erro. E que agora é o momento dele desaprender tudo que ele cultivou ao longo de algum tempo. Né? Então, é um momento de vir no ponto de, cara,
não, eu não sou pós-doutor em tal coisa, eu não sou doutor em tal coisa, não, esse não é o ponto, não é a cabeça de agora, não é a mentalidade do momento. É ele entender que estamos em constantes transformações, precisamos nos transformar e, para isso, eu vou precisar desaprender. Eu vou precisar desaprender o que a universidade trouxe para mim como didática, onde todo o aprendizado do meu aluno vai ser desenvolvido por mim. E que se meu aluno não aprende, a culpa é minha. Não, o aluno não aprende, a culpa não é do professor. E aí é uma visão limitada que a gente tem da escola, que é, a gente acredita que o único modelo, se o único, é assim, ó, falo para você, ó, Evelyn, fecha o olho, imagina educação. Imagina agora um processo de educação. E aí você vai imaginar o quê? Um aluno sentar numa cadeira dentro de uma escola. Aí depois eu vou virar e falar assim, então beleza, Evelyn, fale um pouco melhor sobre esse seu cenário que você criou. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, olha, Bernard, eu acabei de perceber uma sala de aula com um professor ensinando. Ou seja, para você, você fez 3 associações. Essa é uma propriedade da matemática até. Você chegou e fez a associação de educação é igual a escola é igual a ensino. Logo, educação é igual a ensino. Aí, como eu acredito que educação é igual a ensino, ou seja, a única forma do cara aprender é alguém ensinando para ele, eu vejo que se ele não aprende, se o meu aluno não aprende, foi porque o processo de ensino utilizado com ele foi errado. E aí, logo, quem está ensinando é o cara culpado, que é o professor. Só que essa é uma visão limitada do que a gente tem. Por quê? Quando você está dentro de uma sala de aula, você aprende até pelo seu professor. Mas pela sua prova, você já estuda, que já é uma coisa, se o aluno estuda mais ou o aluno que estuda menos. Então, assim, isso já é muito interessante, porque já está trazendo um outro parâmetro de análise na aprendizagem. Se o aluno aquele já teve uma vivência anterior, cara, o background dele anterior, aquele aluno já, por algum motivo, veio de transferência para a escola nova. Na escola nova já foi pautado aquele assunto. Como que você consegue mencionar isso? Então, quando a gente, a partir do momento que a gente começa a interpretar que a aprendizagem não está pautada no professor e está pautada no aluno, está centrada no aluno, a gente começa a entender que o uso de metodologias ativas é o melhor de todos. Por quê? A Evelyn, que quer ir mais rápida, ela vai mais rápida. Poxa, se por exemplo, o Gabriel Vitor, que está aqui, se ele, por exemplo, quer ir mais devagar, ele vai mais devagar. Todo mundo vai no seu tempo. Todo mundo vai de acordo com as suas frustrações, com os seus desafios. Então, o professor, ele tem que ter uma habilidade de desaprender várias coisas que ele desenvolveu. Essa é a habilidade número 1. Segundo, uma habilidade socioemocional de saber lidar com frustrações. Por quê? A partir do momento que a gente tenta inovar e trazer algo diferente, o erro é inerente a esse processo. E você vai se frustrar. Então, alinhe a expectativa. Se você tiver uma... Eu lembro de uma coisa muito legal que um professor meu de filosofia me ensinou. E olha que já tem tempo, hein, Evelyn? Eu acho que eu estava no meu ensino médio, lá na Cefet. Ele era uma das aulas, e olha que interessante, eu fazia técnica em química, eu tinha aula de filosofia, com o Charles. Né? E aí o professor Charles, ele apresentou para mim o Sêneca. Não, é um filósofo que ele trata sobre o sofrimento. E ele diz que a fonte do sofrimento é a expectativa. Se você não tiver expectativa, você não tem sofrimento. Então, tentem pensar na sala de aula como uma ciência, como um laboratório, onde vocês vão testar e inovar. E que isso pode dar errado, porque assim vocês vão se frustrar. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que são essas as 2 habilidades aí essenciais para o professor 4.0. Perfeito. Lê uns comentários aqui da Lene. Falou assim, hoje vi um meme que mostra uma mãe reclamando de uma aula online e depois do ponto de vista do professor, que passou 4 horas para fazer o melhor em 20 minutos. Estamos todos aprendendo. Então, uma frustração, né? Que o professor está tentando se adaptar, fazendo o maior esforço para ele fazer uma aula e, às vezes, ainda assim, né, não fica o ideal. E todo mundo passando por É esse processo de expectativa. aprender. É expectativa. E a Aline está perguntando, pedindo para você falar um pouco sobre a importância da gamificação para a aprendizagem, associada ao aprender com erros. Massa, massa. Então, gente, uma das coisas até que a Aline tinha pedido para eu poder mostrar, né, a plataforma da Jovem Gênios, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Vou filmar aqui meu celular, acho que é a melhor maneira que eu consigo. O Instagram não tem ainda a funcionalidade de compartilhar a tela, né, não tem como fazer pelo laptop, senão eu daria uma gambiarra, mas vou conseguir mostrar algumas coisas.
Então, é interessante, né? Porque a gente parte de um pressuposto, aí tem várias metodologias pedagógicas ao longo da nossa formação, a gente estuda sobre isso, né? E que todas elas pautam um interesse na fonte do aprendizado, né? Então, por exemplo, por que eu gosto de futebol, né? E eu leio coisas sobre futebol? Porque eu tenho interesses em futebol. Se eu não gostasse, se eu não tivesse interesse, eu não estaria lendo ou estudando sobre futebol. Concorda comigo? Então, ponto centrado, né, na minha visão, do aprendizado é o interesse. E a gente tem que despertar o interesse do nosso aluno para isso, né? E aí, olhando muito para interesse, a gente tem um outro cenário, né, de uma outra palavrinha que é muito interessante que está por trás de todo o interesse, que é a recompensa. Existe um cara chamado, né, Skinner, que ele fez um teste e ele desenvolveu um método que o nome é método Skinner Box. E aí o método Skinner Box, né, era uma caixinha que ela tinha um ponto A, tá vendo aqui, ó, que eu vou colocar com a minha mão direita, e o ratinho, ele tinha dois ratinhos, tá? Na verdade, tinha um ratinho que saía do ponto A para o ponto B. E aí no ponto B, ele tinha duas opções, né? Ele podia tocar tanto na lâmpadazinha amarela quanto na lâmpadazinha vermelha. O ratinho, ele começou, né? Ele percebeu que se ele tocasse na lâmpada vermelha, ele ganhava um queijo, ele ganhava uma recompensa. Depois de uma sequência muito rápida, o rato começou só a bater na lâmpada vermelha. A partir dali foi o início do estudo do Skinner, né, que ele mostra que todos nós, por instinto humano, instinto animal, nós seres humanos estamos buscando ser recompensados, seja de forma consciente e inconsciente. E aí a teoria da recompensa é uma das bases mais sólidas da gamificação. O fato da gamificação, o uso de elementos de jogos, eles são pautados em recompensas. Sejam recompensas menores ou recompensas maiores, diretamente proporcionais ao seu esforço. Então é aquela coisa, por exemplo, e aí tenta imaginar, olha, a recompensa tem diferentes maneiras, tá? Então vamos tentar imaginar aqui, fiz a recompensa, uma recompensa que todo mundo já passou, tá? Tirei uma nota numa prova que eu queria muito tirar nota boa, porque eu estava me desafiando. Só que eu tirei essa nota no primeiro bimestre. Então eu tive que fazer um esforço proporcional a tirar uma nota no primeiro bimestre. Eu passar nessa prova, né, nessa nota ali, nessa matéria, né, de ano lá e tudo mais, quando a gente estava estudando dentro da escola, trouxe uma felicidade muito maior do que eu ter tirado uma nota boa o suficiente. Por quê? Porque o meu esforço foi muito maior. E aí a teoria da recompensa, né, essa recompensa tem que ser proporcional ao esforço. E aí a gamificação é o uso desses elementos de jogos direcionados aos esforços, às recompensas de forma proporcional para os alunos. Então a gente pega, por exemplo, um contexto de jogo que o nosso aluno já está habituado, a uma linguagem que o nosso aluno já está habituado, a um contexto. E aí é bem interessante, tá? Porque eu posso gamificar usando os mesmos elementos de jogos, tanto para um aluno do Fundamental 1, quanto para um aluno de pós-graduação. Só que o interesse e a comunicação tem que ser diferente. Porque estão em estágios diferentes da vida. E têm interesses diferentes ao longo da vida. Então, assim, dessa forma, né, a gente consegue gamificar entendendo muito bem o nosso público. Por isso que, Bernard, a gente recebe volta e meia, Evelyn, de verdade. Bernard, a gente consegue usar a plataforma da Jovem Gênesis, porque ela é voltada para o Fundamental 2. Bernard, a gente consegue usar a plataforma da Jovem Gênesis no Fundamental 1? Bernard, a gente consegue usar no ensino médio? A gente consegue usar no infantil? Não, a gente não consegue. A gente consegue, no máximo, usar ali no quinto ano e no primeiro ano do médio. Por quê? Bernard, você não quer mais alunos usando sua plataforma? Não, pelo contrário, quero mais alunos usando a minha plataforma. Só que a gamificação que a gente tem dentro da Jovem Gênios é muito focada para o aluno do Fundamental 2, que tem entre 10 e 15 anos e tem aqueles determinados interesses, sabe? Então, acho que é muito esse o ponto da gente entender que gamificação é algo complexo e que, se for feito de qualquer maneira, a gente não vai gerar os resultados que precisam ser gerados. Uma coisa tem que estar intercalada com a outra, tá? Então é importante a gente saber disso. Ó, Evelyn, eu vou fazer uma coisa, eu vou mostrar, só para vocês entenderem os aspectos. Peguei aqui, ó. Vou mostrar da plataforma, deixa eu ver, ó. Dá para ver
Dá, não dá? Essa aqui é a plataforma da Jovem Gênios, tá? Essa é a tela inicial dos alunos. E aí ele já cai logo, né, com o primeiro aspecto de gamificação. A gente usa dentro da gamificação da Jovem Gênios o modelo Octálises, que é um modelo, né, onde o aluno, né, é um octógono que trabalha 8 pilares emocionais e racionais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui trabalhando o ranking, que é um componente comum de jogos, tá? O ranking dentro da batalha, aqui dentro da temporada, esse ranking 3, ele trabalha dois aspectos muito claros dos 8 pilares. Primeiro aspecto, escassez. Por quê? Esse ranking é o ranking dessa temporada de agora, né? Então, primeiro ponto é o ponto emocional da escassez, onde a partir do momento que o aluno sabe que tem um determinado tempo para ele poder mudar a pontuação dele naquele ranking e conquistar avatares, isso motiva ele a continuar jogando, tá? Por exemplo, o meu usuário teste, vocês estão vendo ali, a setinha, ó, tá aqui até, ó, deixa eu ver, ó. Tá vendo aqui com o mouse? É a Sofia. Aqui existe um outro pilar de gamificação que é muito legal, que é justamente o faço parte de um todo, né? E o que é esse pilar faço parte de um todo? O aluno, ele tem acesso a um ranking geral da plataforma nacional. Então, a Sofia está na posição 103 aqui dentro do ranking. Só que ela tem uma noção que, cara, ela está muito perto no Brasil inteiro, com 15 mil estudantes, 15 mil alunos, ela é a posição 103. E por que é importante ter um ranking geral e um ranking também da turma? Porque na turma, diferente do ranking, a Sofia ela é a primeira colocada. E se você tivesse só um ranking, que é a parte da vida dela, que ela vencia, que é a turma, ela não teria gatilhos suficientes para se sentir motivada a continuar jogando dentro da Jovem Gênio. O aluno aqui ele tem acesso, por exemplo, também a outros cenários de gamificação, como, por exemplo, os avatares. Então, ele tem ali acesso aos troféus e ele entende que o componente troféu, né, é o que desbloqueia os avatares dele. E esses avatares trabalham com um pilar que é o posse e propriedade, onde ele consegue usar o avatar para a jornada dele, ele consegue clicar, se for uma arena que ele já desbloqueou, e usar e mudar o avatar da jornada dele, que ele está fazendo. Tá vendo? Eu mudei lá o meu avatar. Ó, o aluno consegue personalizar, que é mais um pilar, que é a personalização. Ele consegue, aí falando de aprendizagem direcionada, a gente tem as batalhas. São 3 formas do aluno ser direcionado à aprendizagem. A primeira delas, com a inteligência artificial direcionando o processo de aprendizagem. A segunda delas, ele treinando por si só dentro da plataforma, escolhendo os assuntos que ele quer. E a outra, que é o professor direcionando o desafio que ele quer no assunto que ele quer. Tá? E aí é bem legal pelo seguinte, ó, eu vou clicar aqui para vocês poderem ver. Ó, o módulo solo, né, é um módulo onde a gente encontra, a minha inteligência artificial encontra um oponente do nível da Sofia. E aí, no módulo solo, é o nosso famoso versus computador, sabe? É o que a gente jogava lá contra um botzinho, que é o Stefano Duarte. E a Sofia, ela entendeu, né, a nossa plataforma, que a Sofia está com dificuldade em propriedades das potências dos números naturais. Então, é onde justamente a Sofia precisa batalhar. E aí a Sofia começa a batalhar, tá vendo? Existe ali logo, ó, logo de cara, ele já cai nos quizzes, tá vendo? Tem ali os assuntos. A gente tem uma adaptatividade, ó, para os alunos que são daltônicos. Essas colorações são para poder ajudar também os alunos que têm dificuldade visual. Aqui tem os poderes, ó, tá vendo? Poderes que eu posso selecionar, ó. Você ganha 10 pontos errando ou acertando. Isso aqui é outro componente de jogos, né, da gamificação. Por quê? Nesse caso aqui, a gente está usando a criatividade, que é um dos pilares, que o cara tem que falar assim, pô, será que eu sei essa questão? Pô, se eu sei essa questão, cara, eu vou vir aqui e vou multiplicar os meus pontos. Se eu não sei, eu já não posso fazer isso. Por quê? A partir do momento que eu multiplico os meus pontos, se eu errar, eu também perco multiplicado. Aí aparece para o menino ali, ó, um memezinho, tá vendo? Os pontos, tem o rankingzinho para ele. São aspectos diferentes de gamificação. Tá vendo? As questões elas vão ficando mais difíceis de acordo com o avanço do aluno dentro da plataforma, tá? E aí, quando o aluno erra, por exemplo, agora, ó,
erra, aparece a pontuação, tá vendo? O memezinho sempre são eles que estão colocando pra gente, disponível. Enfim, né? Mostra ali, ó, você perdeu um troféu ou ganha um troféu para desbloquear avatar. Aqui estão os desafios que a escola passa, né? E todos os módulos. Todos os módulos, tá vendo? Aqui o professor consegue direcionar o campeonato, a Olimpíada, as tarefas, os desafios. O mais legal do desafio, né, e que é muito interessante, é que a gente pode direcionar e fazer um desafio multidisciplinar, tá vendo? São 5 áreas de interesse, ó, tipo matemática, ciências, português, história, geografia e tudo mais. Tem um ranking da próprio desafio. O professor consegue saber em tempo real, corrige automático, é adaptativo. Então, tudo isso, né, faz com que seja mais divertido jogar dentro da Jovem Gênio, tá vendo? E aí o Perfeito. professor, cara, é fantástico para ele, porque ele tem diferentes desafios, ele acompanha em tempo real, desafio. Tudo gamificado, sabe? Consegue ver ali os tempos, as questões. O professor pode congelar a turma, que é uma das coisas que eles mais gostam, que é o professor tem controle da turma, tá vendo? Aí congela, o moleque não consegue fazer mais nada. Cara, esses são, né, a gamificação aplicada junto ao que eu falei de evidência de dados, né? Como, por exemplo, você consegue ter o resumo da turma. E aí esses dados, ó, questões feitas, tempos de treino, número de acertos, os melhores tópicos, os piores tópicos. E aí é a mistura do que eu estava comentando para você, que é justamente a gente juntar a gamificação, que é o interesse do aluno, com a evidência de dados para poder tornar ele mais divertido, sabe? É mais divertido não, mais individualizado, mais pontuado, de acordo com a dificuldade de cada aluno. Respondi? Eu fui meio... Com certeza. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de ler bastante comentário, né? Mas falando assim, eu estava vendo que Jovens Gênios têm diversas metodologias ativas dentro da plataforma, né? Quais são essas? Aqui teve um professor, acho que Robério, ele estava falando sobre o programa F1 Schools. Eu não cheguei a conhecer, não sei se você conhece, mas parece que eles têm uma metodologia ativa baseada em design e empreendedorismo. Qual é? Legal. Tá. As metodologias ativas dentro da Jovem Gênios, e aí é muito interessante, né, gente? Que quando a gente consegue compreender a metodologia, a gente consegue levar qualquer conhecimento, tá? Então eu consigo ensinar empreendedorismo, designer, cozinha, culinária, qualquer aprendizado que você quer desenvolver sobre qualquer assunto, sobre um tutorial de maquiagem, sobre qualquer assunto. A gente consegue usar metodologias ativas. E aí essas metodologias ativas elas vão ser direcionadas de acordo com o meu objeto de aprendizagem, com o meu público-alvo, com o meu modelo de avaliação e com o modelo de feedback que eu tenho para dar as rúbricas de aprendizagem. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é interessante. Dentro da Jovem Gênesis, esse é o maior desafio que a gente tem, de verdade, Evelyn, que é o seguinte, cara, nem sempre uma aula gamificada é a que vai atingir melhor níveis de aprendizagem no assunto que você escolheu. A ideia é você entender que, dependendo do assunto, a gente consegue variar, né, e do grau que eu quero avançar, de nível de aprendizagem esperado dele, eu tenho que usar metodologias diferentes. Por exemplo, preciso que o meu aluno ele alcance o nível 6 da taxonomia de Bloom. Então, ele precisa criar. Tá? Não existe metodologia melhor para o aluno desenvolver o criar, e aí eu quero que ele crie um bolo. Tá? Então, que ele faça ali um bolo. Tá? Não existe melhor maneira do que ele fazer um bolo, e aí eu vou perguntar aqui para todo mundo. Né? Qual é a melhor maneira de você aprender a fazer um bolo? É você lendo uma receita, ficando parado, e aí você gravou tantas colheres de óleo, tantas de margarina, ou você pegando e fazendo um bolo? É pegando e fazendo um bolo. Então, para a gente poder alcançar o nível 6 de aprendizagem da taxonomia de Bloom, a gente recomenda o uso de aprendizagem baseada em projetos. Para a gente poder aumentar a capacidade do aluno alcançar o nível analisar da taxonomia de Bloom, a gamificação já é muito interessante. Por quê? A partir das recompensas, a gente aumenta a quantidade de repetições que o aluno faz. E assim a gente tem
uma sequência de esforços positivos, diminuindo a taxa de esquecimento que os alunos têm, conforme eles vão se sentir empolgados e fazendo mais questões. Então, a Jovem Gênios funciona muito bem para o nível 4 da taxonomia de Bloom. Pô, a gente quer, cara, analisar. Eu quero que meus alunos sejam capazes de analisar uma questão e ele compreenda que o processo para eu poder fazer uma operação de adição de frações com denominadores diferentes é diferente dos denominadores iguais. O meu objetivo de aprendizagem é diferente, a metodologia é diferente. Dentro da Jovem Gênios, ele pode fazer tarefas adaptativas, que a gente recomenda para o nível de aprendizagem 1 e 2. Pô, eu quero só que o cara memorize. Então, eu vou colocar para ele fazer exercícios e ler o resumo. Quero que ele alcance o nível 4. Quero que ele alcance ali o nível 4 de aprendizagem. Cara, eu vou disponibilizar para ele um desafio. E aí, o modelo de aula gamificada. Quero trabalhar com meus alunos no contexto social. E aí, quero muita parte socioemocional. Pô, eu tenho um módulo ali dentro, que é o campeonato. Que é um campeonato de batalha. O desafio pode ser o desafio tanto em casa, pode ser o desafio, né, na escola, pode ser o desafio em grupo, pode ser o desafio individual. Então, eu tenho modelos diferentes de metodologias ativas ali dentro. A gente, além disso, tem também a aula invertida. Cara, a aula invertida é fantástico para poder você alcançar o nível 5 da taxonomia de Bloom. Ou até o nível 6, se você permite que o seu aluno tenha a liberdade e a criatividade para poder criar como você, né, o assunto que você colocou para ele predisposto anteriormente para trabalhar em sala de aula. A aula avaliativa. Poxa, é um modelo onde eu quero avaliar simplesmente o quanto, eu quero fazer um diagnóstico do quanto o meu aluno alcança em quais os níveis de aprendizagem, o domínio das habilidades correlacionadas que eu trabalhei com ele. Tudo isso, gente, tudo isso são maneiras e metodologias diferentes que funcionam para contextos diferentes. Entendeu? Eu acho que é bem legal a gente entender que 1.500 metodologias ativas a plataforma melhor. Não, cara, talvez seja melhor ter uma experiência de aprendizagem com 5, com 6, aplicada ao cenário da BNCC, com as habilidades da BNCC correlacionadas, seja mais eficaz do que ter 1.500 metodologias. Porque no mundo a gente tem mapeado aí 30 metodologias. E que a gente vai ficar até amanhã aqui falando só de metodologia ativa. Né? Mas qual é que realmente usa, qual faz sentido dentro do Brasil, dentro do cenário brasileiro, dentro da grade do Brasil, sabe? Então, tudo isso tem que ser considerado, sabe? Acho que até da forma que o professor se sente aplicando aquela metodologia, né? Tem vários aspectos. E na plataforma, assim, tem alguma funcionalidade onde o professor ele desenvolva as atividades, ele faça as atividades, ele coloque ali? Tá, o que a gente consegue fazer? O professor não consegue, isso é uma das coisas que é uma das mais legais, que a gente pede, os professores pedem muito pra gente, e aqueles que já estão usando a Jovem Gênios há um tempo, eles já estão acostumados. O professor não consegue selecionar a questão. Né? Ele tem um banco de questões, mas é um banco de questões adaptativo. E aí, o que é interessante nesse banco de questões adaptativas? Né? A gente direciona usando a teoria de resposta ao item, né, para a nossa análise formativa, a gente faz avaliações formativas. O modelo que a gente tem dentro da Jovem Gênios são de avaliações formativas, ou seja, ao final de ciclos de aprendizagem, a gente consegue ter uma noção de como os alunos têm, né, como os alunos estão se desenvolvendo naquele assunto que eu selecionei. E aí o professor consegue montar uma atividade multidisciplinar da área dele, correlacionando vários assuntos. Só que as questões elas vão ser direcionadas de acordo com o grau de dificuldade de cada um deles. A gente usa a teoria de resposta ao item, né, que ficou muito famosa para o Enem, né, onde é nada menos do que uma análise, o parâmetro de nivelamento da questão deixa de ser a análise subjetiva do professor que desenvolveu aquela questão. Como? Caramba, essa questão aqui, a questão 1 é mais difícil que a questão 2, porque a questão 1 trabalha mais contextos pedagógicos. Então, ela é uma questão mais difícil. Poxa, vamos dar um exemplo. A questão 1, o aluno faz uma operação de adição. Na questão 2, o aluno faz adição, subtração e divisão. Então, a questão 2, na mente do formulador da questão ali e tudo mais, pode ser mais difícil, né, do que a questão 1, porque está trabalhando mais contexto pedagógico. Só que, na verdade, isso nem sempre, né, a gente segue essa risca. Esse modelo de avaliação do professor corrigindo e dando a nota, e pontuando e ponderando qual questão vale mais ou menos, é a teoria clássica de testes, que é o que a gente tem
muito desenvolvido na educação, no modelo bicentenário de educação. A teoria de resposta Witten, ela muda a análise. Quem analisa o nível de questão não é o professor, é o aluno. Então, depois de uma sequência de dados estatísticos, a questão 1, se muita gente acertou aquela questão, ela é uma questão fácil. Se pouca gente acertou aquela questão, ela é uma questão difícil. E aí, depois que a gente tem uma porcentagem de quanto o aluno reteve daquela habilidade correlacionada ao objeto, tipo adição, operações de números naturais, como seria essa prova, eu consigo correlacionar o nível daquela questão para ter uma probabilidade dele acertar a próxima questão. E assim eu mantenho ele motivado. Tipo, o cara está acertando muita questão em sequência. Muita questão. Pô, então vou botar uma questão mais difícil para ele. E vou diminuir a probabilidade dele acertar em 60%. Pô, ele está com muita facilidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou facilitar um pouco a vida dele botando uma questão mais fácil. Porque assim eu vou aumentar a probabilidade de acertar e ele vai continuar aprendendo. Então, o professor, ele consegue selecionar o assunto, mas ele não consegue deixar de ser adaptativo dentro da plataforma. Né? O professor tem relatórios automatizados dentro da plataforma, todas essas informações são bem interessantes, porque, cara, não imagina, você tem um banco de mais de 30 mil questões para você disponível, você seleciona os assuntos, faz a correção automática para você, ranqueia teus alunos dentro do celular, que é o que eles gostam. Cara, eu não sei, para mim é só benefício. E, assim, voltando, falar um pouco mais desse tema, a educação 4.0, mais aplicado também um pouco à realidade que a gente tem hoje, a diversidade que a gente tem também dentro do Brasil, dentro dos próprios estados, das regionalidades. A gente tem muitos professores que ainda sentem receio, insegurança, resistência a usar a tecnologia. O que você acha que seria uma maneira de a gente conseguir chegar nesse professor, encorajar ele a entrar a surfar essa onda, né? Que não tem como ficar mais para trás. Está vindo e ela Tá. vai engolir a gente se a gente não aprender a surfar. Então, posso dar duas opiniões? Uma opinião pessoal do Bernard e uma opinião do fundador da Jovem Gênio. Tá? Vou dar duas opiniões diferentes. A opinião do Bernard, eu tive experiência ao longo da minha vida, né, onde, e aí se vocês pararem e refletir, né? Por exemplo, Evelyn, enviei para você agora, vá lá pegar, eu te enviei um presente. Você vai perguntar assim, poxa, mas por que o Bernard me enviou um presente? Vai ser a última coisa que você vai perguntar. Bernard, você não me, você me enviou um presente, cara. Mas por que você quer me dar isso? Você não vai perguntar. Agora, Bernard, fui lá, minha noiva terminou o noivado comigo. Primeira coisa que eu vou me perguntar é, cara, por quê? Por que que ela terminou comigo? Eu não acredito em aprendizado, em transformação, dentro da zona de conforto. O professor vai sofrer. E aí é bem simples, né? Bem direto, bem reto. Se ele não entrar no mundo da tecnologia, se ele não buscar se ressignificar, ele vai ficar desempregado. Ele não vai ter trabalho. Porque a educação está caminhando para ser 100% tecnológica. Não é mais ou menos tecnológica, não. É 100%. Não é porque não é o que você quer, não é o que eu quero. É o que os alunos dele, com 10 anos, querem. E quando forem pais, daqui a 20, daqui a 15, vão querer para os filhos dele. E aí, é aquela coisa. A gente está pautado tudo no interesse. E aí, se o interesse do mercado, se o interesse do ecossistema e da mudança, né, não tem para onde ele fugir. Então, o primeiro ponto é, professor, aceite que a gente vai ter que passar por esse processo e que vai ser doloroso até o sofrimento. E que não existe nenhuma fonte, né, de aprendizado que não traga sofrimento. É muito do que o Bernard Pessoa acredita. Você está sofrendo, está saindo da zona de conforto, está aprendendo, show de bola. Segundo, o Bernard, fundador da Jovem Gênio. Cara, eu acredito que existem maneiras diferentes de despertar essa curiosidade e essa criatividade. Então, a gente tem muito ali, muito até dentro do que a Aline comentou aqui, tá? Que ela colocou, né? Que é, olha, o fato de a curiosidade de aprender coisas novas, né, e tudo mais, é algo que é um ponto que é muito importante. Muito importante. Por quê? A partir do momento que ele entende, e, cara, é uma novidade, e eu quero me ressignificar, eu quero aprender. E ele é apaixonado pela educação, se a gente despertar essa curiosidade dele e mostrar que isso funciona,
Isso vai gerar resultado. Que os alunos dele vão se interessar. Que vai levar aprendizado. Que a gente... E aí é aquela coisa, né? Antes de mostrar o custo, mostra o benefício. Então eu sou muito nesse caminho. A Jovem Gênios tem uma implementação onde a gente mostra o benefício e aí depois a gente fala o custo. Olha, professor, e aí é muito assim, ó, o primeiro desafio, o time de sucesso do cliente da Jovem Gênios monta para você. Aí você, como se preocupa, porque faz parte, você como um educador, você se preocupa. Pô, Bernard, e aí, cara? Como que meus alunos foram no desafio? E aí, sabe o que eu faço? Eu falo, cara, olha, eles foram assim. Mas para você poder ver com os detalhes, o cara faz o seguinte, a curiosidade. Entra aqui na plataforma. Quando ele entra, ele já vê um benefício do porquê que ele vai precisar se desenvolver para poder entender e usar a tecnologia. Então, acho que a gente está agora num caminho onde a única coisa positiva que tem na pandemia voltado para a educação é que a gente vai acelerar 10 anos em 3 meses. E a gente vai ter uma mudança cultural muito grande. Um aumento do ensino híbrido e um aumento da educação digital. Então, acho que é esse muito do caminho, né? Muito do que eu acredito. Com certeza. E eu acho uma coisa que me interessa bastante também é a parte do ensino híbrido, o ensino à distância, porque, assim, às vezes você tem a ideia de que é só você gravar a aula da maneira que ela é dada na aula, no prático, né, no presencial, e aí filmar o vídeo e mandar o vídeo para o aluno daquele jeito. Ou seja, você está continuando replicando o mesmo modelo de sala de aula. E a ideia é Que que não você funciona na sala inove. de aula. Que não funciona na sala de aula. Sabe o que acontece? Não funciona na sala de aula. Mas o moleque, no fim das contas, ele é obrigado a estar ali dentro. Porque não tem para onde ele fugir. Ele está ali sentado. E aí tem um outro aspecto. Nós somos animais de bando. Né? Somos animais que nascemos para viver no coletivo. Por isso que a gente está aqui chorando no isolamento social. Porque nós somos animais de bando. E aí tem uma coisa que é o contexto da prova social, que é, cara, tá todo mundo, eu faço parte de uma turma com 40 alunos. Os 40 estão aqui sentados. Eu também tenho que estar aqui sentado. Porque eu replico, a partir da minha comparação, que é um dos segundos aspectos, né, da evolução humana, que é eu me comparo em frente aos meus pares para saber o que é habitual, né, e o que eu devo fazer como comportamento. O comportamento humano ele é pautado na coletividade e na comparação. Então eu fico aqui quieto dentro da sala de aula. Só que no online tem um problema muito sério, porque eu posso estar aqui contigo nessa live e meu computador está ali ligado. E aí eu fui e boto a minha Netflix e finjo para você que você está aprendendo. Só que o que acontece? Se eu estou fingindo para você que está acontecendo, a mãe do moleque está aqui do outro lado e fala, mas tu está aqui na live e tu está aqui no computador. Então não faz sentido eu pagar a escola para você. Não faz sentido a escola estar aqui. Então o professor não está fazendo a função dele. E aí a mãe desconsidera, ela não pega a causa, ela só analisa a consequência, que é a reação ali final, que é justamente o meu filho não está interagindo. Então, se o meu filho não está fazendo nada, o professor não está fazendo nada. Entende? É um ciclo, é um efeito dominó, onde a gente usar uma metodologia e replicar a metodologia tradicional de ensino no modelo da educação à distância, da educação digital, da educação remota, do ensino remoto, ele é fadado ao fracasso. Só que o que acontece? Gente, não é para poder, caramba, eu só fiz coisa errada. Não, não é isso. Você, para ter uma aprendizagem significativa, você, educador, eu, a Evelyn, todo mundo, precisa errar. Faz parte do seu processo de inovação. E isso é delicioso, gente. Porque eu viro para um cliente. Olha que legal, para todo mundo que quer usar Jovem Gente. Eu viro e falo, cara, tem 2 coisas que eu tenho para te dizer. Vai ser muito divertido, vai ser hiper legal, vai funcionar muito, tá? Então você vai gostar do resultado. Porque é divertido, porque é competitivo e tudo mais. Mas eu tenho uma segunda coisa, eu vou errar com você. Aí ele, isso é legal, né? Porque, como assim? Porque se eu não errar, eu não inovo. Então, se eu não errar com você, eu não vou estar inovando. E aí, se eu não for inovador o suficiente, eu vou ser substituído. E aí alguns professores estão se sentindo substituídos. Vamos ousar, gente. Vamos ser criativos, vamos se jogar. A gente é artista. O professor tem que mudar. Já que a gente vai deixar de chamar de professor, mediador, eu tenho uma proposta. Vamos chamar a gente de artista, cara. Cara, o que eu conheço de gente que faz cada loucura. Você não tem noção. Cara, os caras são muito criativos. Então, assim, vamos usar isso aqui agora. Vamos fazer, cara. Vamos viajar na maionese.
Porque o nosso aluno vem com a gente, cara, quando a gente viaja. Ele vem junto. Ele fala, cara, o meu professor viajou comigo, ele construiu, ele botou a gente pra fazer esse projeto, ele criou um grupo no WhatsApp, ele é meio maluco, mãe. Ele manda mensagem pra mim escovando o dente. Cara, seja você, a gente tá precisando de autenticidade no planeta, não só dentro da sala de aula, em qualquer lugar a gente precisa de autenticidade. Então seja você, cara, brilha. Tu é artista, é tua arte, ninguém te substitui a tua aula. Então acho que esse é o caminho, é só errar, vamos errar muito. E Muito, 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 é né? o que a gente volta a falar dentro das características que tornam o ser humano humano, né? Então, a gente está falando muito de educação do futuro, das tecnologias e como se diferenciar. Se você tiver essa capacidade de utilizar a tecnologia ou saber dominar, como que você vai se diferenciar, já que é uma tendência que todo mundo vai ter como meio que pré-requisito? É É você, isso, é você ser humano, é é você ter a criatividade, é você ter as competências socioemocionais desenvolvidas, você saber, você ser empático, você saber se relacionar bem com o próximo. Então, tudo isso é muito importante. Por isso que a gente vê, quando a gente pega a BNCC, que ela está diretamente ligada à educação 4.0. E se o professor está com dúvida de, nossa, mas eu tenho que aprender BNCC e eu preciso aprender como aplicar para a educação 4.0. Não, elas estão extremamente ligadas uma com a outra. Isso que é muito bacana. não, esse é o caminho, né? E não tem pra onde fugir. Quando a gente identifica que esse é o norte, a gente segue ele. Evelyn, como está terminando a nossa live, eu quero dar uns recados importantes. Tá? Perfeito. Primeiro recado, gente, que através do Mapa Educação, para a galera do Amapá, que delícia. Poxa, Evelyn, fala para mim que você vai me convidar para poder ir para o Amapá. Eu quero Com conhecer o Amapá, certeza. por Tomar favor. Que açaí, delícia. no Marco E Zero, conhecer eu já aqueles descobri. lugares. Aí eu Mas, gostei. Eu já descobri que, inclusive, o açaí do Amapá é diferente do açaí carioca. Tá? total. Então, tenho que experimentar para poder dar o meu parecer final de qual é melhor. Tenho certeza que de vocês é melhor, obviamente. Gente, mas o mais legal, junto com a Secretaria do Amapá, né, viabilizando ali pelo mapa, lá no portal, né, da Secretaria do Estado, né, a Jovem Gênesis é uma ferramenta que você, professor, pode usar gratuitamente. E aí tem um formulário que você preenche, e a partir do momento que você preenche, você usa. Simples assim. Só que a Jovem Gênesis está focada no Fundamental 2, português, matemática, geografia, história, ciências. Galera de artes, inglês, educação física, não fica chateado comigo. A gente está produzindo material dessas outras áreas. Por enquanto, a gente tem, né, essa disciplina. Beleza? Show? Então, se é professor do Fundamental 2, português, matemática, geografia, história e ciências, se inscreve lá, você vai usar Jovem Gênios gratuitamente amanhã na tua escola. Beleza? Com teus alunos. Tá? Não só durante, é bem legal, tá, Evelyn, falar isso. Não é só durante a pandemia, não, tá? É posterior à pandemia, vai fazer parte da opa, Olimpíada Jovem Gênios. Então, cara, é até o final do ano gratuito, beleza? É uma parceria da Jovem Gênios com o MAPA e com a Secretaria do Estado do Amapá. Se tiver dificuldade de achar o link lá na secretaria, no link aqui da bio, da Jovem Gênios, tem um link de inscrição, que ele está aberto para qualquer professor de escola pública, tá? Então está aberto para qualquer professor de escola pública, é só ali entrar lá no link, clicar e usar, beleza? Então é preencher lá o formulário e a gente vai entrar em contato com vocês. Fechado? Terceira coisa importante, Evelyn, que eu acho que é muito legal. A gente tem um grupo no WhatsApp e no Telegram, que a gente troca várias informações. Foi lá que eu conheci a Aline, que conectou com você e que fez a gente estar aqui. Olha o poder disso tudo. Né? verdade. Então, assim, hiper legal e que cresceu muito. A gente já está no versão 2 do grupo do WhatsApp. Né? E que a gente troca uma comunidade muito legal, gente, porque tem material do Fundi 1, do Infantil, do Fundamental 2, do Médio. É só riquíssimo, só coisa muito legal e que lá vai estar disponível para vocês. Quando vocês acessam o grupo, o Telegram, o WhatsApp, vocês veem isso, beleza? Então, entra lá no link dentro da plataforma. Evelyn, esqueci alguma coisa ou fiz minha parte de falar sobre tudo? Fez sua parte, eu acho que a gente conseguiu aprender muito aí com você nessa live. É sempre bom Obrigado, querido. estar conhecendo e ajudando também a rede para se preparar a esses novos tempos, né? Que agora eles estão vindo muito mais rápido, mas que já estavam no caminho.
E eu queria Obrigado. agradecer por ter aceitado participar e por ser mais esse parceiro aí do mapa. Espero que a gente possa estar fazendo umas parcerias Com bem certeza. maiores ainda. Gente, vai acabar o